Olá! Hoje vamos mergulhar um bocadinho no mundo do investimento em ouro. Mais especificamente, tentar perceber porque é que tanta gente olha para o ouro como porto seguro, especialmente quando o dólar americano anda a flutuar. Temos connosco uma análise interessante, baseada em várias fontes, que tenta explicar estes mecanismos. A nossa ideia aqui é desmistificar um pouco o que afeta o valor do dólar e como é que o ouro se tem comportado, historicamente, em tempos mais incertos. Queremos perceber que papel é que o ouro pode ter ou não numa estratégia de investimento. Pronto, vamos a isso. Sim, é uma ligação fundamental essa. Estamos a falar de como as políticas económicas globais, o valor das moedas, tipo o dólar, e ativos como o ouro, como tudo isto se interliga. E o interessante, acho eu, e que as fontes ajudam a ver, não é só o que acontece, mas o porquê. Porque é que o ouro reage daquela maneira a certos eventos. Certo. Começando então pelo dólar. A análise que temos indica, claro, o princípio básico da oferta e procura. Isso é a base. Mas depois há fatores mais específicos, não é? Políticas concretas que o influenciam. Por exemplo, as fontes explicam como a política monetária da Reserva Federal Americana, o Fed, pode enfraquecer o dólar. Quer dizer, quando baixam as taxas de juro, os ativos em dólares passam a render menos, ficam menos apelativos. Exato. E isso pode levar à saída de capital dos Estados Unidos. Pois, e com mais dólares no mercado, o valor acaba por descer. Depois, outra coisa, a política fiscal. As fontes falam disso. Gastos públicos muito altos nos Estados Unidos, principalmente se forem à base de mais dívida. Sim, isso gera preocupações sobre a sustentabilidade, não é? A longo prazo. Exatamente. E se os investidores começam a desconfiar, pronto, a confiança no dólar pode abanar e isso pressiona a moeda para baixo. Faz sentido. Outro ponto que a investigação refere é a tensão geopolítica e comercial, tipo tarifas, guerras comerciais, criam incerteza. Se a política comercial americana parece errática, isso afeta a credibilidade e leva os investidores a procurar outras coisas, outras moedas, outros ativos. Claro, a estabilidade é chave para uma moeda de reserva. E, por fim, algo mais a longo prazo, talvez. A ideia de moedas alternativas. Fala-se nos BRICS, nos usos de moedas locais, no comércio. Sim, é uma discussão que existe. Ainda não é dominante, longe disso, mas pode, aos poucos, diminuir o peso do dólar e contribuir para uma desvalorização relativa. O que é fascinante aqui, e a análise sugere isso, é que a desvalorização do dólar raramente tem só uma causa. É mais uma convergência de coisas. Política monetária mais solta, déficits orçamentais, o clima geopolítico. E a tendência que se vê agora, de um dólar talvez mais fraco, parece muito ligada a estes estímulos todos e à ideia de que se calhar há melhores retornos noutros sítios. Pois, e é aqui que o ouro entra na conversa, não é? Neste cenário de um dólar potencialmente mais fraco, ou pelo menos mais instável, a reputação do ouro como ativo defensivo, como porto seguro. As fontes exploram bastante isto. Aqui é onde fica mesmo interessante. Há várias razões para isso, segundo o que lemos. Primeiro, a ideia de reserva de valor. O ouro tem séculos, milénios de história nisso. E o seu valor não depende diretamente de um governo ou de uma economia. A raridade, a durabilidade, dão-lhe um valor que é reconhecido em todo o lado. Sim, um valor intrínseco, pode-se dizer. Depois, um aspecto mais técnico que a investigação salienta, a baixa correlação, quer dizer, o preço do ouro muitas vezes mexe-se de forma diferente, às vezes até oposta, a ações e obrigações. O que é útil para diversificar, claro. Exato, ajuda a mitigar perdas noutras áreas quando as coisas correm mal nos mercados mais tradicionais. Sem dúvida. E depois, a proteção quanto à inflação. Quando o dinheiro tipo o dólar ou o euro começa a perder valor por causa da inflação... Pois o poder de compra diminui. Exato. Muita gente procura o ouro para tentar preservar esse poder de compra. Historicamente, o preço do ouro tende a subir com a inflação alta. Há essa tendência, sim. E, finalmente, há a aversão ao risco. Em alturas de grande incerteza económica, política, o que for, o instinto é procurar segurança. A chamada fuga para a qualidade. Isso. E essa fuga muitas vezes significa comprar ouro, o que naturalmente faz o preço subir. Se ligarmos isto ao panorama geral e olhando para exemplos históricos que as fontes mencionam, vemos isso acontecer. Olha, na crise financeira de 2008, o ouro valorizou imenso enquanto as bolsas caíam a pique. Lembro-me bem. E na fase inicial da pandemia, com aquela volatilidade toda,
também houve uma corrida ao ouro. Estes momentos parecem reforçar essa ideia de resiliência. Contudo, é preciso ter calma. E as fontes também dizem isto. O ouro não é uma aposta sem risco. O preço também flutua. Claro, não é? É influenciado por outras coisas, decisões dos bancos centrais sobre as suas reservas. O próprio valor do dólar muitas vezes andam em sentido inverso e até à procura da indústria. Portanto, não pensem que é imune à volatilidade. Ok, faz sentido. E pensando em termos práticos, para quem investe sobretudo aqui na Europa, como é que alguém pode ter exposição ao ouro, mas, ao mesmo tempo, tentar reduzir o risco da taxa de câmbio entre o dólar e o euro? Os materiais falam de produtos para isso. Sim, falam. Falam dos ETCs, Exchange Traded Commodities, que seguem o ouro, mas com cobertura cambial para o euro, o tal Euro Hedged. As fontes dão exemplos negociados na Bolsa Alemã, na Xetra, o Wisdom Tree Physical Gold Euro Daily Hedged, acho que o ticker é GBSE. Isso. O iShares Physical Gold Euro Hedged ETC, ticker IGLD, e o Invesco Physical Gold Euro Hedged ETC com o ticker 8PSE. Correto. Basicamente, a ideia do Euro Hedged nestes produtos é tentar que o retorno venha só da variação do preço do ouro, medido em euros. Ou seja, tenta neutralizar o sobe e desce da taxa de câmbio entre o euro e o dólar. Ok. Isolar o efeito do ouro. Exatamente. E como são negociados em bolsa, pronto, são fáceis de comprar e vender através de um banco ou de uma corretora, como se fossem ações. Então, o que é que isto tudo significa? Tentando arrumar as ideias. Vimos como as políticas nos Estados Unidos, extensões globais, até o surgimento de alternativas podem pressionar o dólar. Explorámos porque é que o ouro é visto como refúgio, valor histórico, aquela baixa correlação com outros ativos, a proteção contra a inflação e, claro, a procura em tempos de medo. Sim. E vimos que há formas concretas de investir nisso, como estes ETCs com cobertura cambial para quem está na zona euro. E perceber estas dinâmicas, acho eu, é mesmo crucial. Ajuda a avaliar de forma mais informada se o ouro faz sentido numa carteira. E quanto? Para cada pessoa é diferente, claro, mas especialmente nestes tempos mais incertos economicamente ou geopoliticamente. Pois. Isto levanta uma questão importante, que é como dosar essa exposição de forma pensada, ponderada. Exato. E para terminar, talvez deixar uma reflexão, uma pergunta no ar que surge desta análise toda. Considerando estas potenciais mudanças a longo prazo no papel do dólar e a constante incerteza económica que parece ser a norma, que outras ideias que hoje damos como certas sobre o que são ativos seguros, será que também vão precisar de ser reavaliadas no futuro? Fica a pergunta.